E aí, pessoal? E aí, pai, mãe? É, Meu nome é Hugo, eu sou de Santos, desenvolvedor front-end numa agência digital por lá. E eu vou apresentar hoje sobre performance e animação. Deixa eu sair da frente do slide aqui. De boa. Vamos começar. Aqui embaixo tem um bit.ly da apresentação. Quem quiser acompanhar pelo seu computador, pela transmissão aí, pode acompanhar direto os slides. Bom, vamos supor que a gente tem esse quadradinho e que a gente quer animar ele desse lado até o outro lado. Para isso acontecer, diversos frames vão ter que ser renderizados na tela do nosso browser. E a gente pode dividir eles pelo tempo para ter uma noção de quantos iriam aparecer. Para a gente ter uma animação fluida, a gente precisa de pelo menos 60 frames por segundo. E isso dá mais ou menos 16 milissegundos para cada frame. E o que acontece dentro desses 16 milissegundos? Entre um frame e outro, o browser vai precisar executar o JS se você estiver dentro de um loop da animação, calcular o layout, calcular o paint, calcular as composite layers. E se todos esses cálculos passarem em 16 milissegundos, a gente vai acabar perdendo um frame e tendo uma animação com lag. Bom, então eu vou explicar um pouco sobre cada uma dessas etapas. Na etapa de layout, o browser vai calcular o tamanho e o posicionamento dos elementos naquela tela. Então, se você mudar propriedades CSS como width, height ou margem, o browser vai ter que recalcular o layout daquela página, daquela parte da página. Então, se a gente tem um monte de bloquinhos e decide animar a largura deles, tudo isso iria mudar. E se a gente pudesse marcar de vermelho toda a parte que o browser precisou recalcular, seria tudo. Então, tem agora a outra parte da animação, que é a parte de paint. O que é o paint? É quando o browser calcula quais são as propriedades visuais daquele elemento depois de ter calculado o posicionamento e o tamanho dele. Então, a gente pode mudar, mudando o color, border style ou outras coisas que alteram só o estilo do elemento, você faz com que o browser precise recalcular um paint, tenha que passar de novo nesse processo. Então, se a gente tem de novo nossos bloquinhos, e um deles anima a cor, está um pouco escondido aqui, mas nessa parte vermelha seria o que o browser teria que recalcular e renderizar. Bom, recalcular, renderizar é bem custoso para o browser, principalmente, e pode gerar uma animação lenta, principalmente em computadores mais lentos e em dispositivos móveis, que mesmo os melhores não tem tanto hardware assim, não tem tanta CPU para calcular tudo isso. Então, os browsers adicionaram uma otimização bem interessante para as animações, que chamam de Composite Layer. O que é uma Composite Layer? Você pode alterar algumas propriedades de um elemento e ele vai ser renderizado fora. Ele vai ser renderizado sozinho, então você não vai mexer no resto dos elementos da página, mesmo que eles estejam em cima daquele elemento. Mas e isso faz com que o browser faça a animação bem mais rápido, principalmente porque essas composite layers podem ser calculadas direto na GPU, se estiver disponível. Então, vamos imaginar aqui um quadrado com uma notícia. Se a gente quer, num hover ou focus, mudar a cor do fundo, o browser teria que mudar a cor do fundo daquele box, renderizar de novo o título e todos os outros elementos que estariam em cima daquilo. Se você pensar que ele teria que fazer isso 60 vezes por segundo, já pode começar a ficar um pouco lenta essa animação, principalmente se você animar várias coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que a gente pode fazer é, em vez de mudar a cor, mudar a opacidade, que é uma propriedade que ativa uma composite layer em vez de uma etapa de paint. Então, se a gente mudasse o fundo com opacity, só o fundo iria mudar e ia ser a única coisa que o browser ia renderizar novamente. Como que isso acontece? O browser teria, na verdade, duas layers. Aqui, que são os elementos de cima, e embaixo, que é o fundo. Isso são composite layers. Então, se a gente anima, de novo, voltando à opacidade desse elemento, ele
vem sozinho, ele não mexe nos outros e o browser aplica novamente aquela layer por cima dele. Isso aí faz com que a animação seja muito mais fluida e se você usar apenas composite layers para suas animações, elas vão rodar muito fluidas em dispositivos móveis, mesmo os mais antigos. Bom, para você criar uma composite layer, existe alguns hacks, que são usar transform translate z0, ele vai fazer com que o browser crie uma nova composite layer para aquele elemento, ou então 3D 0000. Bom, mas isso é hack e, cara, não é legal ficar usando hack. A galera do W3C começou a escrever uma especificação para o CSS4, que já está disponível em alguns browsers, que chama willChange, que você coloca o valor como sendo a propriedade que vai mudar em alguma animação. E antes de você mudar aquela propriedade, ele já cria uma composite layer preparada para receber alguma animação naquela propriedade. Isso está disponível hoje no Chrome, no Firefox e no Opera. No Safari e no IE ainda não. E tem esse bit.ly aqui, que é um post completíssimo, que foi escrito por uma desenvolvedora lá do Opera, que explica bem direitinho como funciona, qual é o melhor jeito de usar o willChange. Então, para você usar as únicas propriedades que conseguem ser utilizadas dentro de uma composite layer é o past e dentro do transform usar scale, translate e rotate. Isso aí já é mais do que o necessário para a gente ter uma animação bem engajadora e boa no nosso browser. Se você estiver usando JavaScript para fazer o loop de animação, alguma coisa, às vezes a gente precisa para fazer umas animações mais complexas, a gente precisa evitar o que chama de layout thrashing, que é fazer com que o browser tenha que recalcular o layout da página. Algumas propriedades e métodos ativam o layout thrashing. Nesse link aqui tem uma tabela gigantesca de todos os que fazem isso. E para a palestra eu usei algumas referências. De novo, a palestra já está disponível no SlideShare. E vocês podem acessar esses links aí para aprender mais sobre tudo que eu falei, que foram as referências que eu usei para fazer essa apresentação. Valeu!